passamos, né, de uma situação para uma outra situação. Então, como o tempo vai passando, aquilo que foi ficando já vai ficando no passado, né? Já vai ficando no passado. Então, aqui tem umas ilustrações e que trazem lembranças, né? O adulto lembrando de quando ele era criança, a criança lembrando de uma brincadeira de de um tempinho antes ou do dia anterior, né? De um dia que você foi ao cinema com seus pais, né? Ver um filme que você tanto gostava, queria ver, lembranças, né? Aqui uma lembrança de férias no campo, aqui assistindo um filme no cinema, né? Muitas vezes esses momentos são registrados por meio de fotografias, ou em um rádio, ou em um vídeo. Assim, podemos resgatar lembranças toda vez que observamos esse tipo de fonte. Resgatar lembranças é ir na memória, tirar da memória coisas que estão lá e a gente traz para a nossa memória, para a gente comentar, para a gente falar, né, para contar para as pessoas, conversar, né, sobre as coisas, né? Daquilo que a gente observou, daquilo que a gente viveu, e isso são lembranças, né? Coisas vividas antigamente, hoje são lembranças, né? Interpretando, vamos lá. Com o professor e os colegas, leia atentamente a imagem. Então, aqui nós temos uma imagem que logo a gente já percebe que é uma imagem antiga, tem características antigas. Olha, a arquitetura do prédio, é uma foto preta e branca, né? O tipo de vestimenta das pessoas, já está nos dizendo, já está nos dando alguma informação que isso aqui é uma coisa antiga. Aqui tem um QR Code para vocês abrirem, viu? Abram aí para ver o que tem, que eu digo sempre, recomendo sempre, né? Então, essa imagem, ela aqui na legenda diz assim, olha, Cine Luz, né? Antigo Cine Luz. Cine é cinema, né? Cine Luz, que fica na Praça Zacarias, lá em Curitiba, né? No estado do Paraná. Na ocasião da exibição do filme Suspeita, era o nome do filme, de Alfred Hitchcock, em 1942. Então, é um filme muito antigo de Alfred Hitchcock, né? Daquele tempo, o cinema ficava lotado. Olha quanta gente aqui chegando no cinema, né? Isso é uma cópia de um fotograma, de uma foto de um filme que antigamente o filme era um rolo, né, de filmagem, né? Então essa legenda ela chegou até aqui e ela está numa cópia, num desses fotogramas do filme cinematográfico, né? Fotograma de filmes cinematográficos eram uns rolos, né? Eles parecendo uma bobina, e ali ia projetando, aquele filme vai rolando e ia projetando lá na tela, né? Então, essa foto foi uma cópia de lá. É um acervo da Fundação Cultural de Curitiba, de uma coleção, né? Então, ela está aqui para a gente ver como uma construção, como algo de cultura do passado, né? Lá do passado. Vamos ver. Após ler a imagem, converse com o professor sobre as questões. Letrinha A, que lugar é mostrado nesse registro? É uma praça, né? É a praça, aqui é só para conversar, tá? A classe, aqui a gente não precisa escrever nada, aqui a gente vai só conversando. Então, que lugar é esse? É um cinema, né? Que fica numa praça, né? Chamada Zacarias. Ok? Como as pessoas estão vestidas? Com roupas bem antigas, terno, olha, os homens usavam terno naquela época, usava-se terno, em 1942, usava-se terno para tudo, era uma vestimenta elegante, né? Os homens andavam de terno, não andavam de calça jeans, de camiseta, nada disso. Andavam de terno, de gravata, de chapéu, né? Era chique, né? Então as pessoas andavam bem vestidas dessa forma. As mulheres de vestido, salto alto, chapéu, né? Tudo com muito requinte, bem bonito, bem chique, assim, né?
Letrinha C, essa imagem registra um momento da atualidade ou de antigamente. Você vai pôr um X aqui, ó, de antigamente, né? Essa imagem aqui, ela representa, ela reproduz, ela mostra, ela registra o momento de antigamente. Faz um X aqui nesse quadradinho. Identifique o ano e o local desse registro. O ano, a gente vem aqui na legenda, ó, 1942. Olha como se escreve. 1942. 1942. Você vai colocar aqui, ó, 1942. Local. Qual é o local? Praça Zacarias. É o local onde está esse cinema. Praça Zacarias, né? Nós podemos dizer também Curitiba. Também podemos dizer só Curitiba. O local, aqui, ó, Curitiba. Ok? Não precisa ser Praça Zacarias, mesmo porque o espaço aqui está pequeno, ó. Curitiba já é o suficiente, ok? Depois aqui, que informação é possível obter do letreiro? Olha, aqui tem um letreiro, ó. O cinema geralmente tem uma placa, quer mostrar, né? Fazer é como se fosse um chamativo, né? Que filme que está passando nesse cinema? Então, eles colocam uma placa, né? Antigamente, muito mais do que hoje, né? Então, no letreiro que nós vemos ali, aqui logo na esquina, que esse prédio aqui está numa esquina, né? Tem esse letreiro. Então, nós vamos escrever aqui, ó, que informação é possível obter no letreiro? O nome do filme, né? Ó, no letreiro, aqui, ó, o nome do filme, Suspeita, né? Você vai colocar aqui, ó, que informação traz, né? O título do filme, você coloca aqui, o título do filme Suspeita, que é o nome do filme. Você pode pôr entre aspas o nome do filme, ok? A imagem que observamos é um documento histórico. Então, essa imagem aqui, ela é um documento histórico. Os documentos que conservam informações sobre o passado são chamados de fontes históricas. Grava bem na sua cabecinha. Todo documento, toda informação que nós temos do passado, elas são chamadas fontes históricas. Nós temos várias fontes históricas, né? Porque é lá que nós vamos buscar as informações que nós precisamos. São nas fontes históricas que a gente busca. Essas fontes contam parte da nossa história e de outras pessoas em outros tempos e de diversos lugares, né? Então, a fonte histórica, ela é muito rica, porque ela vai falar sobre a nossa história, ela vai falar sobre outras pessoas, ela vai falar sobre outros lugares, outros tempos, como viviam, como não viviam, como eram, o que se faziam, como se vestiam, o que comiam, como conseguiam se locomover dentro da cidade, como elas passeavam, como elas estudavam, enfim, ela traz muita informação. As fontes históricas, ok? Vamos lá. Outros olhares. Agora nós vamos ter um outro olhar para estar conversando sobre este assunto. Vamos lá. Vamos conhecer outras fontes históricas? Vamos lá? Então, os vasos de cerâmica indígena, por exemplo, são objetos que mostram parte da maneira de viver do povo que o produziu. Então, o povo Assurini do Xingu, que vive no Pará, produz vasos para armazenar e servir alimentos e líquidos. Então, são vasos que eles produzem, eles fazem, é cultura indígena, né? De cerâmica indígena, eles fazem, e são objetos que mostram uma parte de como aquele povo vive, né? Então, o Pará, aqui no nosso mapa, aqui está o mapa do Brasil, dividido todo em estados, né? Então, aqui está o estado de São Paulo, onde nós vivemos, né? Essa coisa compridinha aqui, ó, é São Paulo, né? Ele vem daqui, passa por aqui e vem aqui. O Pará, turminha, tá bem longe, ó. Passa por aqui, por aqui, por aqui, ó. Pará. Tá bem aqui. E aqui é Amazonas, né? E Pará tá aqui. Então, esse povo indígena tá aqui, nesse local aqui do nosso Brasil aqui, ok? Observe estas imagens
de potes de cerâmica indígena criados por este povo. Olha olha que arte que esse povo indígena produz. Olha a criação, olha a mente criativa desses indígenas de fazerem esses potes, né? Cerâmica Assurine, do Médio Xingu, né? Xingu é um nome de um rio lá do Amazonas, né? Então, essa tribo Assurine deve ficar por aqui assim, né? Bem perto, aqui na divisa, né? Pará com o Amazonas aí. Então, olha que coisa mais linda de cerâmica, né? A arte em cerâmica dos quilombolas recupera lembranças da história dessas comunidades. Então, fonte histórica, né? Esses potes, essas cerâmicas, né? É uma arte de um povo chamado quilombola, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre esse povo, né? E traz muitas lembranças da comunidade deles lá, né? Veja estas imagens de vasos de cerâmica produzidos para armazenar e transportar água, criados por mulheres do quilombola de Itamatatiúa. É até difícil de falar, né? Itamatatiúa, porque se repete várias sílabas iguais, então quase que trava a língua, né? Lá no Maranhão, né? São mulheres que trabalham com essa cerâmica, com esses utensílios para armazenar água, né? Utensílios em cerâmica produzidos pelas artesãs. Quem trabalha com as mãos produzindo coisas, objetos, né? São artesãos, né? A mulher é artesã, os homens é artesão. Então, o masculino é artesão, o feminino de artesão é artesã. Então, esses potes são artesãs, as mulheres que produzem essa cerâmica, esses potes tão bonitos para armazenar água, líquidos, né? De Itamatatiúa é o nome da comunidade. Ceramistas, mulheres ceramistas, né? Tem até uma associação, ó, Associação das Mulheres Ceramistas. Devem ser muitas indígenas, né? Fazendo utensílios, né? De cerâmica. Converse com o professor e colegas sobre diferenças que vocês notaram entre as cerâmicas do quilombo Itamatatiúia e as cerâmicas do povo Assurine do Xingu. Que diferenças nós vemos, né, entre esta obra de arte artesã com esta obra de arte? A gente pode fazer algumas comparações, né? Aqui são potes mais rasos, né, mais gordinhos, né, mais largos, a boca mais larga, eles são maiores, são mais baixos, né? Então, aqui talvez seja para colocar comida, né? Arroz, feijão, feijoada, né? É próprio para isso, né? Sopa, né? Alimentos que próprios da região deles, né? E esse daqui, olha, são compridos, são altos, né? Nós aqui em São Paulo, se a gente fosse lá buscar fazer um passeio por lá e comprar essas cerâmicas, talvez a gente use como vasos ornamentais, né? Na entrada da nossa casa, na nossa sala, numa estante, como uma relíquia, uma obra de arte que a gente trouxe lá do Maranhão, né? Mas eles lá usam para armazenar água, líquido, né? Então tem essa diferença entre essas duas obras de arte. Lá elas são mais escuras, aqui a cerâmica é mais clara, né? Os desenhos também são diferentes. Lá eles têm formas de listras, né? De figuras, né? Reta, linhas, né? Linhas curvas, linhas retas, né? E esse daqui já não, olha, ele tem algumas bolinhas, né? A diferença do trabalho artesão, né? A gente pode fazer essa comparação. A respeito das cerâmicas produzidas no quilombo Itamatatiúia e pelo povo Assurine do Xingu, marque um X com a alternativa correta. Então, aqui a gente vai fazer um X na alternativa correta. Vamos lá, nós temos duas alternativas. Essas cerâmicas são fontes históricas porque refletem a maneira de viver de quilombolas e de indígenas. É uma afirmação correta, vamos pensar. Essas cerâmicas não são fontes históricas. Por quê?
Tais vasos não nos permitem obter informações sobre a maneira de viver dos quilombolas indígenas. A segunda está toda errada, né? Está falando que não serve, não são fontes históricas. Totalmente errada a segunda alternativa. A primeira é a correta, porque a professora disse que objetos servem como fonte histórica, e nós analisamos os 4 objetos, né? Ou mais. São mais objetos, são 2 lá em cima e 3 aqui embaixo, são 5, né? São 3 vasos e 2 potes lá em cima, né? São 5. E são objetos que servem de lembrança, porque aqui já diz, olha, aqui no textinho, já falou, a arte em cerâmica dos quilombolas recupera lembranças da história da comunidade deles. Eles têm uma história, né, com a produção dessa cerâmica. Então, ela serve de fonte histórica. Então, a primeira alternativa aqui, o primeiro quadradinho, a primeira alternativa está correta, tá, classe? Tá bom? Então, vamos lá. Você estudou que, ao pesquisar a história de pessoas e de objetos, podemos descobrir diversos acontecimentos. Por isso, para obtermos informações sobre algo que aconteceu, usamos fontes históricas variadas. São várias as fontes históricas que nós podemos usar, né, para lembrar de coisas do passado, mesmo para ensinar, né? A gente às vezes quer ensinar alguma coisa e a gente pega lá do passado para comprovar o presente. A gente fala, lá no passado aconteceu assim, assim, porque funciona para hoje também, né? Então a gente quer confirmar, então a gente vai lá na fonte histórica, né? Para estar fundamentando, para estar explicando, ensinando alguma coisa do hoje, do presente, né? Então, fonte histórica é muito importante. Olha, museu é fonte histórica, né? Livros são fontes históricas, construções, lugares de uma cidade, como, por exemplo, a Avenida Paulista, tem alguns lugares ali na Avenida Paulista, de alguns imóveis, que eles foram preservados como fonte histórica, né? Tem a Casa das Rosas, tem a casa do Francisco Matarazzo, né? São construções que trazem fonte histórica, trazem uma história para nós no dia de hoje, né? Então, é uma variedade de coisas, né? Vamos lá. Número 1 aqui, na próxima página, lápis na mão agora. Vamos junto com a Pro. Lembrando que se você cansar, você pausa o vídeo, vai tomar uma aguinha, volta, depois continua, né? Aqui a gente não tem perigo de perder, né? Número 1, indique as informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas. Vamos lá. Informações sobre lugares. Dá para a gente fazer descoberta através de informações de alguns lugares? Informações sobre pessoas. Será que quando uma pessoa está contando alguma coisa, a gente consegue descobrir através dela coisas do passado? Informações sobre vestimentas. Será que as vestimentas do passado nos trazem informações e a gente pode descobrir coisas? Informações sobre costumes. Será que nós sabendo, quando nós ficamos sabendo do costume de uma região, no caso das comunidades indígenas, dá para a gente descobrir alguma coisa? Turminha, aqui vou contar uma coisa. As 4 alternativas estão corretas. Você vai circular as 4. 1, 2, 3 e 4. Ok? 4 informações certinhas. Depois, utilize as palavras do quadro para completar a frase a seguir. Você tem aqui passado e fontes históricas. Aí tem uma frase. Você tem que ver qual dessas palavrinhas vai se encaixar nesses espaços. Vamos lá. Por meio de passado, descobrimos o que aconteceu no fontes históricas. Combina isso? Não combina. Eu falei tudo atrapalhado. Lembra quando a gente põe as palavras em ordem na frase para ela ter sentido? É isso que a gente vai fazer aqui. Temos que pôr
a palavrinha no lugar certo para dar sentido à frase. Então, aqui, por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Agora sim, né? Deu sentido, ficou bonita a frase. Então, vamos repetir. Por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Passado, com 2 S se escreve, ok? Vamos lá, número 3. Para descobrirmos histórias do passado, é preciso reunir alguns documentos. Correto. Para nós descobrirmos histórias do passado, eu preciso reunir alguns documentos, né? Às vezes até a gente tem o costume de jogar tudo fora, né? Ah, isso não presta mais, joga, não presta mais, joga, joga, não vou ficar guardando nada, não vou ficar guardando. Sabe o que acontece? A gente cresce sem passado. A gente cresce sem passado. Então, por isso que a mamãe às vezes guarda o sapatinho, guarda o casaquinho, primeiro sapatinho, primeiro casaquinho, guarda o primeiro desenho, guarda um caderninho, guarda uma coisa dela, que foi dela quando era criança, para mostrar para vocês. Por isso, para ter história para mostrar, ok? Quando a gente joga tudo fora e se desfaz de tudo, quem sou eu? Não tenho passado, não tenho história. O que eu posso mostrar? Né? O que eu posso... Como é que eu vou fazer, né? Então, história, as coisas do passado, a gente sabe muita coisa através da mamãe, do papai, e ainda mais antigo, da vovó, do vovô, né? Porque eles podem contar muitas coisas. E às vezes a gente encontra um aluno que traz um chapéu e fala: Pro, esse chapéu foi do meu avô, né? Claro, é bacana, é legal. Aquele chapéu, ele torna-se uma fonte histórica. Por quê? Aí você vai contar a história do teu avô. Meu avô usava esse chapéu quando ele ia ao cinema, quando ele ia namorar com a minha avó, quando ele ia na igreja, né? Ele colocava o chapéu. É uma história do teu avô, não é? Então, os objetos servem para isso, né? E nesse momento eles são documentos. Documentos também a gente guarda, né? A gente coloca lá, né? Porque a gente pode precisar um dia como uma fonte histórica alguns documentos. Então a gente costuma ter uma pastinha onde a gente guarda lá no lugar do armário, né? Uma coisa importante, vou guardar, né? É como fonte histórica, né? É lógico que ninguém vai ser acumulador de ficar guardando tudo, né? Não pode, né? Guardar tudo não pode. Alguma coisinha, porque na casa da gente nem cabe tanta coisa, né? Mas vamos lá. Ajude a personagem Ana a atravessar o labirinto, passando por exemplos de fontes históricas. Então, aqui tem algumas fontes históricas, né? Aqui tem uma fonte histórica, aqui tem uma foto do casamento, né? Aqui um sapatinho de criança, né? Aqui um caderninho, um diário, né? Alguma coisa do passado. Então, você vai ajudar a Ana chegar, né, lá no final do labirinto, passando por essas fontes históricas. Então, você vai ter que ver qual é o caminho que você pode fazer, né, para passar por essas fontes históricas, né, aqui de uma maneira que você consiga chegar lá no labirinto. Olha lá, aí onde tem um empecilho, você tem que voltar, né? Você que vai descobrir aqui o labirinto, por onde que a Ana pode passar para ela chegar aqui no final, passando por estes objetos que são fontes históricas, ok? Tem que passar pelos 3, tá bom? Ok? Vamos lá. Aqui termina a nossa aula, turminha, ok? A nossa aula vai até a página 8, hoje, né? Lembrando que vocês vocês podem fazer devagar, não precisam fazer nada correndo, tá bom? Descansem, né? Hoje, sexta-feira, temos aula de arte, temos aula de língua portuguesa, e essa aula é de história para vocês fazerem, e daí vem um final de semana gostoso depois, tá bom? Agora, por enquanto,
terminamos aqui a história, tá bom? Até mais tarde, se vocês assistirem essa aula antes, né? Até mais tarde a gente se vê lá na aula online, tá bom? Beijinho para vocês. Até então. Tchau.